Já pensou o que faria se tivesse um AVC ou ataque cardíaco sozinho? Para representantes da terceira idade, essa perspectiva pode ser especialmente preocupante e assustadora. No entanto, existem passos eficazes e acessíveis que podem ser tomados imediatamente, mesmo sem ninguém por perto, para aumentar significativamente as chances de sobrevivência. Este guia é direcionado a eles, a geração 60+, que pode se encontrar nessa situação assustadora e sozinha. Serão abordadas 5 recomendações vitais que todo idoso deve dominar para sobreviver a um AVC ou ataque cardíaco, quando a ajuda profissional ainda não está disponível. Não há informações excessivas aqui, apenas orientações claras e práticas destinadas a ajudar a agir rapidamente e salvar a própria vida. O conhecimento obtido deste material pode ser uma verdadeira salvação. Um reconhecimento dos sinais e ação imediata. Quando se trata de sobreviver a um AVC ou ataque cardíaco, o reconhecimento oportuno dos sinais de alerta e a reação imediata são de suma importância, capazes de determinar o desfecho. O tempo é absolutamente crítico nessas circunstâncias, pois cada minuto sem tratamento adequado aumenta o risco de danos irreversíveis ao tecido cerebral e ao músculo cardíaco. Infelizmente, muitos idosos tendem a hesitar ou ignorar até mesmo sintomas leves, acreditando erroneamente que se trata apenas de um mal-estar insignificante, como indigestão ou cansaço comum. Contudo, tal atraso pode custar minutos, ou até horas, preciosas. Um exemplo é James, um professor aposentado de 73 anos que, ao ler o jornal matinal, sentiu dormência súbita no rosto e fraqueza em um braço. Em vez de ignorar, ele ligou imediatamente para a emergência e aplicou uma técnica simples, mas eficaz, de autoajuda. Essa ação rápida e decisiva foi crucial. James recebeu intervenção médica precoce e se recuperou totalmente. A razão pela qual o reconhecimento precoce dos sinais é tão vital reside no mecanismo de desenvolvimento de AVCS e ataques cardíacos. Um AVC pode manifestar-se como confusão súbita, dificuldade na fala ou compreensão, dormência ou fraqueza, especialmente afetando um lado do corpo. Um ataque cardíaco frequentemente começa com desconforto no peito, falta de ar, suor frio ou tontura súbita. Lamentavelmente, muitos idosos ignoram esses sinais ou se envergonham de pedir ajuda, temendo incomodar ou parecerem excessivamente em pânico. No entanto, a verdade é que ações rápidas salvam vidas, e buscar ajuda imediata nunca é um fardo. Psicologicamente, o medo e a negação podem obscurecer o julgamento em momentos críticos. É natural esperar que os sintomas passem, mas essa esperança pode ser fatal se atrasar o chamado aos serviços de emergência. Aprender a confiar no próprio corpo e reagir com decisão é uma manifestação de autorrespeito e autocuidado, permitindo assumir o controle da situação, mesmo estando sozinho. Essa mudança de mentalidade pode alterar radicalmente o desfecho dos eventos. Assim, o primeiro conselho salvador é estudar cuidadosamente os sintomas de AVC e ataque cardíaco, e preparar-se mentalmente para ações imediatas. Não se deve ignorar os sinais do próprio corpo nem se preocupar em causar alarde. É preciso reagir com urgência e confiança. É importante ter os números de emergência à mão e, se possível, considerar o uso de uma pulseira médica que possa rapidamente alertar para a necessidade de ajuda. Essa abordagem proativa não é apenas conhecimento, é a adoção de uma mentalidade de sobrevivência. Isso é especialmente relevante para idosos que podem enfrentar esses eventos sozinhos. Lembre-se, a diferença entre chamar ajuda ao primeiro sinal e esperar pode ser medida pela qualidade e duração da vida. 2. O poder dos métodos de autoajuda em solidão. Quando uma pessoa se encontra sozinha diante de um AVC ou ataque cardíaco, a sensação de isolamento pode ser avassaladora. No entanto, é crucial lembrar que ela não está desamparada. Existem métodos práticos e salvadores que podem ser aplicados imediatamente para proteger o coração e o cérebro, enquanto se aguarda a chegada dos serviços de emergência. Um dos mais significativos é o método de autoajuda por meio da tosse, RCP da tosse, capaz de manter o fluxo sanguíneo e a circulação de oxigênio, ganhando tempo precioso. Permita-me contar a história de Ellen, uma avó de 78 anos que vivia sozinha e, um dia, enfrentou um ataque cardíaco súbito. Ela se lembrou da técnica de RCP da tosse e imediatamente começou a tossir vigorosamente a cada poucos segundos, enquanto discava para o 911. Suas ações decisivas a ajudaram a permanecer consciente e estabilizada até a chegada da ajuda. A RCP da tosse funciona porque a tosse força o coração a bombear sangue, impedindo sua parada total, o que é especialmente crítico nos primeiros minutos, quando cada batimento cardíaco conta. Essa técnica não é amplamente conhecida ou ensinada em recomendações médicas cotidianas, mas para idosos que vivem sozinhos,
pode significar a diferença entre a vida e a morte. Juntamente com isso, exercícios respiratórios simples, focados em aumentar o consumo de oxigênio, podem apoiar ainda mais o corpo durante uma crise. Inspirações profundas e lentas são capazes de acalmar o pânico e melhorar a saturação de oxigênio no sangue, o que é crucial quando o coração está em dificuldades. A compreensão e aplicação desses métodos de autoajuda exigem uma combinação de conhecimento e prontidão mental. Muitos idosos hesitam, temendo fazer algo errado ou piorar sua condição. No entanto, o risco da inação supera significativamente o risco da tentativa. De fato, o treinamento mental e físico para reagir com essas técnicas pode fortalecer a confiança e diminuir o medo em situações de emergência. A prática regular, mesmo na ausência de uma crise, pode ajudar a torná-las uma segunda natureza. A experiência de Ellen serve como um exemplo claro. Quando seu coração começou a disparar e a dor no peito surgiu, o pânico poderia ter tomado conta. Mas, em vez disso, ela manteve a calma e aplicou o que sabia. Ela continuou a tossir forte e uniformemente e até conseguiu alcançar o telefone para pedir ajuda. Essa determinação resiliente a ajudou a permanecer consciente e respirando, proporcionando ao seu corpo um suporte precioso até que os paramédicos chegassem e assumissem o controle da situação. Assim, o segundo conselho salvador é munir-se de métodos práticos de autoajuda e preparar-se mentalmente para usá-los com confiança. Não se trata de ser um especialista médico, mas de ser proativo e estar pronto para tomar ações simples que protegerão a vida. Essa preparação pode aumentar significativamente as chances de sobrevivência e recuperação. 3. O papel crítico do reconhecimento dos sinais de alerta precoces. Um dos problemas mais sérios que os idosos enfrentam durante um ataque cardíaco ou AVC sozinhos é o reconhecimento rápido e preciso dos sinais de alerta precoces. Muitos ignoram sintomas sutis, atribuindo-os à idade ou a outras doenças crônicas. No entanto, esse atraso pode ser fatal. Saber o que observar e confiar nos próprios instintos pode ser o fator decisivo entre uma ação imediata e um atraso trágico. Permita-me contar sobre Carl, um professor aposentado de 75 anos que, em uma manhã tranquila, sentiu um desconforto leve, mas incomum, no peito. Em vez de ignorar essa sensação, Carl lembrou-se da importância de ouvir seu corpo e decidiu agir rapidamente. Os sinais de alerta precoces de um ataque cardíaco frequentemente incluem pressão no peito, falta de ar, fraqueza súbita, suor frio ou náuseas. Um AVC pode começar com dormência ou fraqueza súbita no rosto, braço ou perna, especialmente em um lado do corpo, confusão, dificuldade na fala ou dor de cabeça intensa. Esses sintomas podem ser passageiros ou leves no início, mas ignorá-los é perigoso. Carl sentiu um leve aperto no peito e um pouco de tontura, mas não entrou em pânico. Ele imediatamente sentou-se, concentrou-se em respirar uniformemente e pegou o telefone para ligar para os serviços de emergência. O reconhecimento desses sinais não se trata apenas de sintomas físicos, mas de uma compreensão profunda do que é normal para o próprio corpo e o que não é. Muitos idosos vivem com condições crônicas que podem mascarar ou confundir esses sinais de alerta. É por isso que a educação e a conscientização são tão críticas. O treinamento prévio de Carl em seminários de saúde e suas conversas regulares com o médico o ajudaram a tomar ações rápidas e decisivas quando os sintomas surgiram. Essa conscientização, provavelmente, salvou sua vida. Psicologicamente, a compreensão dos sintomas precoces ajuda a reduzir a negação e o medo, reações comuns que causam hesitação. Quando uma pessoa é capaz de nomear o que está acontecendo, ela pode passar da confusão para a ação. A confiança de Carl em reconhecer o perigo permitiu-lhe superar o medo e buscar ajuda imediatamente, apesar de estar sozinho. Essa prontidão emocional complementa a preparação física e pode melhorar significativamente os resultados. Também é crucial compartilhar esse conhecimento com amigos, familiares e cuidadores. Quanto mais pessoas no círculo de alguém estiverem cientes dos sinais de alerta, maior a probabilidade de que alguém possa notar uma condição crítica, caso a própria vítima não consiga pedir ajuda. No entanto, em última análise, a responsabilidade pessoal pelo próprio bem-estar começa com o indivíduo. Exames médicos regulares, discussões detalhadas com o médico sobre fatores de risco individuais e a manutenção de um diário de sintomas podem aprofundar significativamente a compreensão dos sinais emitidos pelo próprio corpo. Outro aspecto crucial deste princípio é a necessidade de uma resposta imediata. Assim que a pessoa percebe esses sinais de alerta, deve descartar qualquer hesitação ou dúvida. É preciso contatar imediatamente o serviço de emergência e descrever seus sintomas da forma mais clara possível. Os paramédicos, ao chegarem ao local, podem iniciar o tratamento salvador já a caminho da unidade médica.
Carl agiu exatamente assim. Ele não esperou que os sintomas piorassem ou desaparecessem. Ele buscou ajuda ao primeiro sinal, o que levou a uma intervenção médica rápida e a sua recuperação completa. Idosos frequentemente se preocupam em não ser um fardo ou em não parecerem excessivamente ansiosos. Mas quando se trata de AVCS ou ataques cardíacos, cada minuto é crucial. A história de Carl demonstra claramente que ações precoces, mesmo que pareçam inconvenientes ou causem constrangimento, são vitais. A vida de uma pessoa vale qualquer desconforto ou preocupação temporária. Assim, o terceiro conselho salvador consiste em estudar profundamente os sinais de alerta precoces de AVC e ataque cardíaco, e confiar nos próprios instintos para agir de forma rápida e decisiva. Esse conhecimento e confiança representam a primeira linha de defesa para salvar uma vida quando se está sozinho. 4. A força salvadora da posição corporal correta e das técnicas de respiração. Quando uma pessoa enfrenta um ataque cardíaco ou AVC sozinha, a forma como ela posiciona seu corpo e controla a respiração pode ter um impacto significativo em suas chances de sobrevivência. Não se trata apenas de esperar passivamente por ajuda. As ações imediatas da pessoa são capazes de aliviar os sintomas, melhorar o fluxo de oxigênio para órgãos vitais e reduzir a carga sobre o coração e o cérebro. É por isso que saber como se posicionar corretamente e usar técnicas de respiração eficazes é criticamente importante para todo idoso. Permita-me compartilhar a experiência de Ellen, uma mulher de 78 anos que sofreu um AVC leve em casa, estando completamente sozinha. Ela sentiu uma fraqueza súbita em um lado do corpo, e apesar do susto que a dominou, lembrou-se de um conselho recebido anteriormente. Ellen imediatamente sentou-se, inclinou-se ligeiramente para frente, apoiando os cotovelos confortavelmente nos joelhos, e começou a fazer respirações lentas e ponderadas. Essa simples, mas eficaz, correção da posição corporal a ajudou a respirar mais facilmente, reduziu a tontura e permitiu que ela mantivesse uma calma surpreendente até a chegada dos paramédicos. A posição corporal correta durante um ataque cardíaco ou AVC pode ajudar substancialmente no manejo dos sintomas e na prevenção de complicações futuras. Por exemplo, sentar-se ereto ou inclinar-se ligeiramente para frente pode reduzir a pressão sobre os pulmões e o coração, facilitando o processo respiratório e diminuindo a carga sobre o músculo cardíaco. Por outro lado, deitar-se de costas pode agravar sintomas como a falta de ar. Se a pessoa sentir tontura ou fraqueza, deve tentar sentar-se ou deitar-se para evitar quedas, mas evitar deitar-se de costas, a menos que seja absolutamente necessário. A respiração desempenha um papel crucial na manutenção de níveis adequados de oxigênio no sangue e no acalmamento do sistema nervoso. Inspirações profundas e lentas podem ajudar a reduzir o pânico e diminuir a frequência cardíaca, o que é vital, pois o pânico pode elevar a pressão arterial e a necessidade de oxigênio do corpo, piorando uma situação já crítica. Ellen aplicou a técnica de inspirar lentamente pelo nariz, segurando a respiração por alguns segundos, e depois expirando suavemente pelos lábios semicerrados. Esse método a ajudou a manter a compostura e a sustentar o consumo ideal de oxigênio durante toda a emergência. O benefício psicológico dessas técnicas não pode ser subestimado. Medo e pânico são companheiros comuns em emergências, e podem levar a decisões erradas ou ao esgotamento físico. Ao focar na posição corporal correta e na respiração controlada, a pessoa cria uma sensação de controle e calma, o que melhora significativamente sua capacidade de pensar claramente e agir com decisão. Idosos que estão preparados com esse conhecimento e praticam regularmente essas técnicas estão muito mais bem equipados para enfrentar emergências. A prática diária de exercícios respiratórios pode desenvolver a memória muscular, de modo que, em momentos de crise, essas ações se tornem uma segunda natureza. A história de Ellen é um excelente exemplo de como estratégias simples, mas altamente eficazes, podem salvar uma vida. Além disso, ter o telefone à mão, idealmente com números de emergência pré-programados, é de suma importância. A combinação de posição corporal e respiração corretas com uma comunicação rápida pode melhorar significativamente os resultados. Ellen conseguiu ligar para a emergência, mantendo a calma, o que permitiu que os paramédicos chegassem rapidamente e prestassem a ajuda necessária. Lembre-se, essas estratégias não substituem a ajuda médica profissional, mas são os primeiros passos cruciais para apoiar o próprio corpo quando a ajuda imediata não está disponível. A postura correta e as técnicas de respiração ajudam a ganhar tempo precioso, reduzir complicações e aumentar as chances de sobrevivência. Esses passos podem ser decisivos. Trata-se de fornecer a si mesmo ferramentas práticas para gerenciar sua própria saúde, mesmo nos momentos mais difíceis e imprevisíveis. 5. A vital importância do reconhecimento dos sinais de alerta precoces e da ação rápida.
Quando uma pessoa enfrenta um ataque cardíaco ou AVC sozinha, o tempo deixa de ser apenas um recurso valioso, ele se torna sinônimo de sobrevivência. O reconhecimento dos sinais de alerta precoces e as ações imediatas podem ser o fator decisivo entre a vida e a morte, bem como entre a recuperação total e um dano prolongado, por vezes irreversível. Isso é especialmente relevante para idosos, cujos sintomas às vezes podem ser sutis ou erroneamente confundidos com problemas de saúde menos graves. Permita-me contar sobre Robert, um homem de 72 anos que, uma manhã, estando sozinho em casa, sentiu um cansaço incomum e um leve desconforto no peito. Em vez de ignorar essas sensações, Robert lembrou-se da importância crítica do reconhecimento precoce e chamou imediatamente os serviços de emergência. Graças às suas ações rápidas e decisivas, os médicos puderam prestar tratamento oportuno, o que minimizou os danos ao coração e salvou sua vida. Sua história demonstra vividamente o poder de saber o que observar e a ausência total de hesitação em buscar ajuda. Os sinais de alerta precoces de um ataque cardíaco frequentemente incluem dor ou pressão no peito, falta de ar, náuseas, tontura e dor que irradia para os braços, pescoço ou mandíbula. Para a AVCS, os sinais comuns são dormência ou fraqueza súbita no rosto, braço ou perna, especialmente em um lado do corpo, confusão, dificuldade na fala ou compreensão da fala, dificuldade de visão em um ou ambos os olhos, dificuldade para andar, tontura e perda de equilíbrio ou coordenação. Esses sintomas podem aparecer subitamente ou desenvolver-se gradualmente, mas sempre exigem atenção urgente e cuidadosa. O problema reside no fato de que idosos, por vezes, podem ignorar esses sintomas, percebendo-os como sinais normais de envelhecimento ou atribuindo-os a condições menos perigosas, como indigestão ou cansaço comum. Tal mentalidade pode ser fatal. Reconhecer que esses sintomas exigem atenção médica imediata pode literalmente salvar a vida de uma pessoa ou reduzir significativamente a gravidade das consequências a longo prazo. Uma das razões pelas quais o reconhecimento precoce é tão importante é que tratamentos como medicamentos trombolíticos ou cirurgia de emergência são mais eficazes quando administrados rapidamente, frequentemente dentro das primeiras horas após o aparecimento dos sintomas. Cada minuto conta. Atrasar a assistência médica aumenta o risco de danos irreversíveis ao coração ou cérebro, incapacidade ou até mesmo óbito. Além disso, idosos que vivem sozinhos devem ter um plano de ação claramente elaborado para o caso de surgirem sintomas. Isso inclui ter números de emergência acessíveis, saber como descrever os sintomas da forma mais clara possível aos atendentes e até mesmo alertar vizinhos ou amigos, se possível. A proatividade é capaz de acelerar significativamente o tempo de resposta e melhorar os resultados gerais. Psicologicamente, o medo e a negação frequentemente atrasam as ações. A pessoa pode sentir constrangimento ou relutância em pedir ajuda, acreditando que os sintomas passarão por si mesmos ou que não quer incomodar ninguém. Mas esses sentimentos podem colocar sua saúde em enorme risco. Reconhecer que pedir ajuda é uma manifestação de força, e não de fraqueza, é crucial para a sobrevivência. Educar a si mesmo e aos seus entes queridos para reconhecer esses sinais de alerta pode fazer uma enorme diferença. Programas educacionais, exames médicos regulares e conversas abertas sobre sintomas e emergências capacitam a pessoa a assumir o controle da situação quando isso é mais importante. A experiência de Robert é um lembrete claro e convincente. Conhecer os sinais e reagir imediatamente pode proteger a saúde e prolongar a vida. Não se trata apenas de evitar o pânico, mas de entender o que o corpo está dizendo e agir rapidamente. É necessário preparar-se para agir com decisão e sem demora. Esse conhecimento é a melhor defesa contra o inesperado. Considerações finais. Agora que esses conselhos salvadores foram detalhadamente abordados, torna-se absolutamente evidente o quão criticamente importante é estar preparado, especialmente quando uma pessoa enfrenta um ataque cardíaco ou AVC sozinha, após os 60 anos. Ninguém, é claro, deseja se imaginar em uma situação tão vulnerável e desamparada. No entanto, a dura realidade é que algo assim pode acontecer com qualquer um. É por isso que saber o que fazer imediatamente, ser capaz de reconhecer os sintomas, conseguir manter a calma, chamar ajuda em tempo hábil e utilizar eficazmente os recursos disponíveis ao redor, isso não é apenas importante, é vital. A pessoa pode pensar, estou saudável. Não preciso me preocupar com isso ou tenho família por perto, então tudo ficará bem. Embora tal esperança seja natural e compreensível, a vida frequentemente apresenta desafios inesperados e imprevisíveis. Às vezes, a ajuda não está por perto exatamente quando é mais necessária. Preparar-se com conhecimento profundo e passos práticos é a melhor maneira de proteger sua independência e, o mais importante, sua vida.